Oi, pessoas. Deixa eu pôr o efeito aqui. Tudo bem com vocês? Vou continuar aqui com a leitura do Dieta Espiritual, com foco aí no capítulo da preocupação, né? Pra gente aprender a lidar com a preocupação de uma forma mais tranquila e eliminar aquela preocupação muito exagerada, né? Que faz a gente deixar de viver praticamente. A gente só fica pensando naquilo, né? E a última leitura trouxe algumas dicas sobre não fazer tempestade em copo d'água, ou seja, não transformar algo que é tão pequeno em algo muito grande e que vai acabar fazendo mal para você, né? Vou continuar com a leitura aqui então, a parte que fala Conselhos de Dale Carnegie. Entre os autores que abordam o tema, né, esse tema todo que a gente está falando, encontramos o famoso empresário e conferencista americano Dale Carnegie, que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e também o livro Como Falar em Público e Encantar Pessoas. Livros que se tornaram best-sellers graças ao discurso do autor sobre o desenvolvimento de habilidades interpessoais, né? Basicamente falando de relacionamento entre as pessoas. E esses livros realmente são famosos. Não sei se já apareceram aí na lista de livros para vocês comprarem, mas vive aparecendo como dica para as minhas leituras, para as minhas compras, enfim. Um dia ainda leio esses livros. Bastante empresário também indica essas leituras, pessoal que mexe com finanças, enfim, bastante gente aí indica esses livros. Eles são realmente famosos. Um dos pilares de seu programa, né, de Dale Carnegie, é a ideia de que devemos assumir a responsabilidade pelo que acontece na nossa vida. Então, questão de autorresponsabilidade na prática, né, algo que realmente está faltando dentro dos relacionamentos, porque em geral acontece um errinho, a pessoa já quer jogar a culpa no outro, já não quer olhar para a sua própria responsabilidade, né? Já estoura por qualquer coisa e não lida com o próprio emocional, não lida com a própria mente, né? Não lida com as próprias ações, não assume as próprias ações, então isso é bem complicado hoje em dia, né? Então, no livro aí, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, Carnegie dá algumas dicas de como podemos deixar as preocupações de lado e viver uma vida mais saudável e plena. Em uma síntese da primeira parte do livro, ele cita 3 regras essenciais que ajudam a controlar a preocupação. Regra 1. Viva somente o dia de hoje. Não viva o ontem, nem o amanhã. Né? Aquilo que eu já falei, que eu continuo falando, que já foi dito aqui no livro também algumas vezes já, de viver o momento presente, né? Pra gente não ficar atropelando as coisas, querendo viver as coisas antes do tempo, e de querer ficar prevendo e querer saber como que vai ser o futuro, como que não vai ser, sendo que a gente não tá fazendo nada no momento para que o futuro seja algo que a gente quer. Então é importante que a gente tenha noção que o futuro ele não existe, o que existe é o momento presente, né? O futuro ele é o que a gente, um monte de hoje, né? Um monte de pequenos passos e pequenas coisas que a gente está fazendo no momento de agora, né? O futuro ele vai depender do que a gente está fazendo nesse exato instante, né? O futuro é consequência, né, do nosso presente, do que a gente está fazendo, tá? E o passado já foi, né, gente? O passado a gente tem que pegar o que serve de experiência pra gente, o que serviu de aprendizado, o que a gente vai levar, o que a gente quer levar, né, do nosso passado. Lógico, tem coisas que a gente leva que mexeu com a gente de alguma forma muito forte, lembranças, saudades, etc., mas aí buscar terapias, né? Buscar recursos, ferramentas para ajudar vocês a lidarem com isso, para isso não ficar se arrastando pela sua vida, para você poder viver o seu momento presente da melhor forma possível, né? Para que você consiga, então, construir um futuro melhor, a partir do que você está fazendo agora, né? Então, viva somente o dia de hoje, né? Aquela questão de um dia de cada vez, é bem isso.
Regra 2. Enfrente os problemas. A. Pergunte-se o que pode acontecer de pior. O que pode acontecer de pior? Né? Então, para você enfrentar os problemas, se pergunte: o que pode acontecer de pior dentro desse problema? B. Prepare-se para aceitar o pior. Então, se acontecer isso realmente que está acontecendo, aceite, né? Então, não é para você aceitar como se já tivesse acontecido uma coisa ruim, sabe? Mas vai se preparando para você ter estrutura para caso acontecer o pior cenário de todos, você vai estar bem. Você vai saber lidar, você vai ter ferramentas, você vai ter uma rede de apoio, você vai ter algo, nem que seja só a sua mente, sabe? Para lidar com a situação, o pior cenário possível do seu problema. E C, partindo do pior, né, do pior cenário, tente melhorar a situação. Então, qual que é o pior cenário? Né? É se preparar, então, né, para caso esse pior cenário aconteça, você esteja bem. Né? Então, por exemplo, vou gravar um vídeo, eu tenho vergonha, tenho medo das pessoas irem me xingar, tenho medo das pessoas irem falar alguma coisa ruim para mim, de pessoa indo, sei lá, qualquer coisa ruim. Mas, ao invés de eu ficar só pensando nisso, eu vou lá e me preparo. A opinião do outro, a reação do outro, o entendimento do outro, o filtro que o outro vai ter ao ver os vídeos que eu faço, ao ouvir as coisas que eu tenho para dizer, eu não tenho controle. Eu tenho controle em como eu vou reagir diante da reação do outro, né? Então, isso eu posso trabalhar. Como que eu vou reagir? Eu vou ligar para isso? Eu vou ignorar para isso? Eu vou ignorar isso? Como que eu vou fazer, né? Hoje em dia eu sei filtrar as coisas. Eu não deixo de ler, mas eu também sei filtrar, sabe? Essa pessoa realmente me acompanha, essa pessoa tá ali, faz parte, né, da comunidade que eu criei, assim, nesses 5 anos, né, que eu tô na internet. Ou será que é uma pessoa que nem sabe quem que eu sou, o que eu faço e só tá vindo, né, xingar do nada? Ou se é uma informação importante, se é uma crítica que realmente vale a pena eu dar uma olhada e buscar melhorar nesses pontos, né? Então, assim, eu sei fazer esse filtro. Hoje em dia, eu tenho essa reação diferente, ao invés de ficar em pânico e já nem começar antes de tudo, né? Porque a preocupação, ela também nos paralisa, né? A gente fica preocupado, a gente não se ocupa enquanto a gente está preocupado, a gente fica paralisado, né? E partindo desse pior cenário, a gente tentar melhorar a situação. Que é isso, né? Aprender alguma coisa disso aí que fica, melhorar alguma coisa dentro da gente, ao invés de querer mudar o outro, ao invés de querer mudar coisa que a gente não pode mudar, não consegue mudar, e não é nossa responsabilidade, né? Não é a sua responsabilidade mudar o outro, não é a sua responsabilidade mudar coisas que não tem como mudar. Você mudar, no caso, né? Então, né, vamos recapitular. A síntese aí da primeira parte do livro de como evitar preocupações e começar a viver. Regra 1. Viver somente o dia de hoje, né? Nem ficar pensando muito lá no futuro, nem ficar guardando e relembrando e remoendo coisas do passado. Regra 2. Enfrente os problemas, se perguntando o que pode acontecer de pior, qual que é o pior cenário, e dentro desse pior cenário, se preparar para lidar, né, e aceitar esse pior, tá? Se acontecer realmente isso, como que eu vou lidar? Porque se a gente entra em negação desse cenário, a gente não consegue pensar em nada de ação e tal, porque se não aconteceu, que não tem o que fazer, né? Se não aconteceu, se não vai acontecer, se não tem chance de acontecer, não tem o que fazer. Então, desse pior cenário, o que você pode fazer, né? Aceitando isso, como que você pode se preparar para lidar melhor com esse pior cenário? E aí tentar melhorar a situação, né? Então, se isso realmente acontecer, o que eu posso aprender de novo? O que eu posso
evitar para a próxima vez não acontecer isso? O que eu posso aprender dessa situação? Como que eu posso fazer, talvez, para evitar essa situação? Então, assim, né? Vai vendo o que dá para fazer, partindo desse pior cenário, o que você pode fazer para melhorar essa situação, né? Então, regra 3, lembre-se do preço exorbitante que você pode pagar com a sua vida e com a sua saúde por suas preocupações. Então, tenta lembrar que a sua preocupação ela vai afetar a sua saúde, ela vai afetar a sua vida de um jeito que não vai ter volta, né? Tipo, o tempo de vida em que você fica preocupada, ele não volta depois. Então, você perde aquele tempo, você perde aquele momento, você perde oportunidades muitas vezes, porque às vezes você tá ali precisando trabalhar, precisando focar no trabalho, e às vezes as oportunidades estão passando, mas por você estar preocupado, você perdeu aquilo. Às vezes um amigo, um parente que você gosta tá precisando da sua ajuda, mas por você estar preocupado, você não consegue ajudar, porque você não tá bem, né? Ou às vezes é a própria pessoa que está precisando da sua ajuda e por isso que você está preocupada, mas por você estar muito preocupada daquele jeito muito exagerado, você não consegue ajudar porque você não está bem, né? Então isso influencia a sua vida como um todo e influencia a sua saúde, porque não vai te fazer bem tudo isso, né? Com certeza sua saúde mental e sua saúde física também, né? Dores de estômago, dores de cabeça, insônia, se alimentar mal. Então, assim, toma cuidado, né? Porque a saúde é a sua maior riqueza. Entre qualquer coisa e a sua saúde, escolha a sua saúde. Porque sem ela, não adianta você ter os melhores relacionamentos do mundo, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, não adianta você ter todos os cursos, né? E todos os diplomas e status e qualquer coisa. Você não consegue aproveitar, né? Pode morar no melhor lugar do mundo, mas assim, você não consegue aproveitar se você não tiver saúde. Então, preze pela sua saúde, lembre dela quando tiver vindo essas preocupações que vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Arrume métodos, né, meios. Se lembre de todas essas dicas, anota, deixa anotado num lugar. Se você é uma pessoa que sempre se preocupa desse jeito, começa a anotar essas dicas em algum lugar que você vai olhar quando você estiver preocupado, quando isso vier para você, quando esse negócio estiver crescendo dentro de você, para você conseguir já escapar, sabe? Para sair disso antes de crescer de verdade, muito grande, que aí fica muito mais difícil de sair. Que mais? Acho que é importante você ter isso como tudo isso que foi dito aqui, né? Vai lá desde o vídeo 1, vai anotando em algum lugar, no bloco de notas, manda e-mail para você mesmo, sabe? Para ter isso como recurso, isso, outras coisas que você vê pela internet, dá para pesquisar outras técnicas para você ter com você como recurso, como ferramenta, quando isso estiver crescendo, para você não se prejudicar tanto, não ser tão prejudicado com essas preocupações muito grandes e também não acabar prejudicando os outros sem querer, né? E aí isso entra, né, na questão de assumir a responsabilidade pelo que acontece na nossa vida, né? Então, entendendo que o que é sua responsabilidade pega para você, que é o quê? Se manter calmo, viver o dia de hoje, buscar fazer o melhor que você pode e estar em paz com você fazendo o melhor que você pode, né? Prezar pela sua saúde, enfim, e buscar aprender com tudo isso, né? E para fechar esse tópico, uma brilhante reflexão do grande Duque Ellington. Existem 2 tipos de preocupação: aquelas sobre as que você pode fazer algo a respeito e aquelas às quais você não pode. Não perca tempo com o segundo caso. Então, não perca tempo com as coisas que você não pode fazer, né? Foca nas coisas que você pode fazer, se dedica nas coisas que você pode fazer. Não fica preocupado com coisas que você não pode fazer. Não é sua função, por mais que você ame uma pessoa, por mais que você queira muito ajudar, tem coisas que vão além do seu limite, vão além das suas capacidades, vão além do seu poder, né? Então, aceite a situação,
né? Entenda os seus limites, entenda até onde você pode ir e fique em paz com isso. É importante ter isso em mente. A gente tem uma criação muito forte de focar muito no outro, de se preocupar muito com o outro e a gente se deixar muito de lado, né? Fora de cena, porque isso é ser uma pessoa muito boa, isso é ser uma pessoa muito incrível. Mas quando a gente faz isso, a gente não fica bem. Quando a gente não fica bem, consequentemente, isso afeta todos os nossos relacionamentos. E a gente causa mais mal do que bem. Então, né, aquela frase do amar o próximo como a si mesmo, todo mundo foca muito no amar o próximo, né? Mas esquece do como a si mesmo. Não tem como se amar o próximo se não for o como a si mesmo. Né? Se você não se ama, como que você vai amar o próximo como a si mesmo, se você não tem nem esse amor por você? Né? Então é importante trabalhar isso. E dentro desse amor por você, você precisa ter esse autocuidado, você precisa ter essa responsabilidade com você mesmo, né? Para não largar isso na mão dos outros, que os outros têm que te cuidar, que os outros têm que decidir as coisas por você, que os outros têm que te acalmar. Não, é você. Ninguém pode fazer isso por você. É você, né? Que tem que aí correr atrás e testar, porque recursos que funcionam com os outros nem sempre vai funcionar com você. E vice-versa. Então, a experiência de ser quem você é, cada coisa que você sente, que você vive, que você experiencia, é seu, né? Então é importante você ir testando e vendo o que funciona para você, como que você consegue se acalmar, quais as técnicas que te ajudam, né? E vai fazendo esses testes, vai fazendo essas listas, vai anotando o que serve, o que não serve, né? Para você conseguir fazer essa manutenção e talvez uma desintoxicação aí, né? De pensamentos, de posturas, de atitudes, de reações que você tem diante das coisas que te preocupam para você conseguir viver mais em paz, tá bom? Então é isso. Até a próxima leitura.